No dia de hoje, nessa crise, outra crise da semana, né, aqui no Brasil. O Ministério Público do Tribunal de Contas da União solicitou o cancelamento dos contratos do governo federal com empresas de Elon Musk, né? O pedido acontece em meio à tensão entre o empresário e o Supremo Tribunal Federal. Reportagem de Pedro Teixeira. A representação diz que os acordos devem ser rompidos por conta da violação à soberania nacional defendida por Elon Musk. O subprocurador Lucas Furtado, autor da ação, também pediu que o TCU analise a possibilidade do X ser proibido de operar no Brasil. Nesta quinta-feira, Musk voltou a fazer publicações críticas ao judiciário brasileiro. Ele compartilhou uma publicação que afirma que parlamentares brasileiros estão lutando por liberdade de expressão. E escreveu que a gravidade da censura e o grau de desrespeito às leis é o pior de todos os países em que sua plataforma opera. O governo decidiu que não vai mais responder aos ataques do bilionário Elon Musk nas redes sociais. De acordo com o que auxiliares do presidente Lula disseram à CNN, o assunto está encerrado. A estratégia é focar em assuntos internos do país e deixar o caso nas mãos da Justiça, que vai investigar o X e pode punir a empresa em caso de descumprimento de ordens judiciais. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, declarou que considera o debate em torno de Elon Musk um assunto encerrado. O ministro disse ainda que está na hora de virar a página. Eu acho que as respostas que o judiciário precisava dar já deu. Já deu no processo e já deu declarações do presidente em decano. Eu considero esse assunto encerrado do ponto de vista do debate público. Agora, qualquer coisa que tenha que ser feita, tem que ser feita no processo. Se houver o descumprimento, essas pessoas fazem bravatas, mas não complementam as suas declarações. Vamos lá, professor André Marcília. Vamos separar os mensageiros e eu queria, com você, cuidar das duas mensagens força da semana, né? Tem uma mensagem de empresas que não querem cumprir a lei e tem uma mensagem de empresários dizendo que não existe lei e estão forçando eles a cumprir algo que não está na lei. Quem que está certo ali? Como que o senhor vê? As duas mensagens, né? Vamos eliminar os mensageiros aqui na conversa. Pois é necessário que a gente separe, de fato, o joio do trigo, né? E, inclusive, tire os elementos políticos ou a politização desse jogo todo. Porque tem uma questão clara aqui, que é a existência de acusações. Quer dizer, essas acusações precisam ser apuradas, independente do resultado delas ou da pertinência delas, isso precisa ser feito. A gente não pode simplesmente ignorar uma acusação, uma crítica, a contundência dela, ou a relevância dela, em razão de uma intenção política. Todo ato humano tem uma intenção política. Se a gente for aguardar apurar um fato porque ele tem uma intenção, que ele não tem uma intenção política e por isso apurá-lo, a gente não vai apurar nunca nada, né? Agora, é claro que também precisa se entender qual é a intenção com as denúncias e não se cair em casca de banana nessa discussão em favor simplesmente de que há um herói ou a liberdade de expressão agora tem um defensor irretocável. Isso não pode também ser feito. Então, essas duas questões eu acho que precisam ser separadas adequadamente e as duas avaliadas com calma. Lorival, o Barroso ali, a gente estava vendo o presidente do Supremo dizendo que quer virar a página, a gente tem a apuração do time da CNN que o governo quer virar a página. Você tem uma percepção de que o Elon Musk quer virar a página também? O Elon Musk não quer que haja o precedente de o que ele considera censura contra contas do X, antigo Twitter. Então, se virar a página for desistir dessas ações que o André mencionava, sim, mas parece que não é, né? Virar a página o que quer? Parar de falar sobre isso, mas se o Alexandre de Moraes vai continuar atuando e vai levar adiante os processos, é isso que importa para o Elon Musk. Hoje à noite ele postou no X que supostamente a Câmara dos Deputados americana havia feito uma inquisição, uma consulta, uma pergunta, a palavra que ele usou foi inquiry em inglês, sobre
supostamente a forma como o judiciário brasileiro estaria violando as leis do Brasil para atuar contra contas do X, e aí ele responde assim, centenas, milhares, isso aqui está ficando apimentado, e coloca ali uma figurinha ali de uma pimenta e tal. Isso é Elon Musk no seu vintage Elon Musk, né? O que é a Câmara dos Deputados? Bom, ela é dominada pelos republicanos, mas que instância da Câmara dos Deputados? A Comissão, talvez, de Comércio Exterior, trabalhando com a questão da concorrência leal, questionando se o Brasil está atuando de forma desleal contra uma empresa americana? Será que foi isso? Foi um simples deputado ali, mais próximo do Elon Musk ou dos assessores dele? Foi a presidência, foi a diretoria, a mesa da Câmara? Não sabemos, é uma coisa total. Aconteceu algo? Também não sabemos. Talvez alguma coisa aconteceu, mas ele não mostra nenhum documento e nem entra em detalhes. Então, se os processos continuarem, o Elon Musk está numa cruzada. Ele afirma que o Brasil é hoje o país que mais reprime a liberdade de expressão no mundo, no que diz respeito à plataforma dele, e que ele está pronto para brigar contra isso. Jussara, a gente pode esperar pelas posições aí do Barroso e do governo Lula de que, caso Elon Musk volte a fazer críticas, ataques, chamar o Alexandre de Moraes de ditador, dizer que o Lula está na coleira do Alexandre de Moraes, que não haverá resposta. E eu queria também... Você tem uma percepção de que o governo e o Supremo sentem que perdeu um pouco essa disputa dessa semana? Perdeu a narrativa? Caio, a avaliação é que cada vez que o governo, principalmente, responde o Elon Musk, eles, na verdade, acabam dando mais motivo para que esse tema continue em debate. E nas redes sociais, que é principalmente ali no X, que é uma plataforma dominada pela direita e pelo bolsonarismo aqui no Brasil, o governo sempre sai perdendo. Então, essa tática de adotar o silêncio é uma tentativa de esfriar esse debate, inclusive, assim, sem uma resposta, vai perdendo ali o entusiasmo, né? O entusiasmo de Musk seguir provocando o governo, principalmente. Tanto que integrantes do governo, Caio, eles têm uma avaliação de que, desde o começo da semana, né, quando começa ali o embate, que deveria ficar, deixar o STF resolver esse problema com o Musk. A Polícia Federal já foi acionada para investigar as declarações do dono do X e deveria deixar ali, nessa seara, e não deixar o presidente Lula batendo boca ou respondendo ou fazendo referências, né? Embora o presidente Lula não tenha citado diretamente, né, Musk fez várias referências a ele ao longo da semana. E tem, sim, a percepção que toda vez que o governo, ou o presidente Lula, ou outros integrantes ali do executivo respondem, eles acabam perdendo, porque alimenta ainda mais esse debate nas redes sociais e ali o governo e a esquerda não conseguem se colocar de pé e sempre saem perdendo, Caio. Eu fico aqui indagando, viu, Lorival, sobre o que você falou, o que move o Elon Musk, se ele vai ficar um pouco como ficou o ministro do Benjamin Netanyahu, aquele que ia para as redes sociais e ficava provocando o Brasil sem parar, até uma hora que o Brasil parou de responder e aí ele ficou um pouco gritando no vazio. Não sei se vai ser o caso do Elon Musk, que ele não fala apenas com quem apoia Israel, né? Ele fala com o mundo inteiro. E o Lorival, o professor, levanta uma coisa aqui, enquanto ele entender que a liberdade de expressão no Brasil ela está prejudicada, ele não vai parar de falar. Quanto a liberdade de expressão no Brasil está ou ficará prejudicada com esse embate? A liberdade de expressão no Brasil, ela está prejudicada já muito antes do Elon Musk descobrir que nós existíamos, né? Nós temos de lembrar que o Brasil é um país de cultura autoritária, né? Isso não é de hoje, mas, sobretudo, desde 2019, eu acho que esse é um marco importante, com o advento do inquérito das fake news, que iniciou-se ali, depois se desdobrou em outros 8, hoje são, salvo engano, 9 inquéritos, fora pedidos avulsos que também tramitam sob sigilo. Desde o momento que houve esse inquérito e a percepção, talvez, do Tribunal ou das Supremas Cortes de que nós tínhamos nas redes sociais um ativo político que
era desejável pelas autoridades haver algum controle, desde esse momento subiu-se o tom em relação à liberdade de expressão e ela passou a ser considerada um risco, um perigo e não um direito. E essa percepção sempre vai ser possível de ser politizada, porque é uma posição política. Quando eu entendo que um direito é um risco, eu estou politizando um direito. E isso vai sempre ter, então, uma polarização inevitável. Quando o ministro Barroso diz agora que vai se virar a página e apenas olhar-se para a medida jurídica, é também um problema, porque a medida jurídica que foi tomada contra o Musk é também uma medida que tem um impacto político. Então, colocá-lo dentro do inquérito, do inquérito das milícias digitais, tem qual efetividade, se não a de dar-se um recado? Vai se investigar o Musk, condená-lo, pedir a prisão do Musk? Quer dizer, é óbvio que isso tem um impacto político, até mais do que jurídico, ou entender-se que há uma instrumentalização dolosa da plataforma, enfim, todos os conceitos ali trabalhados têm um impacto jurídico. Então, quando se voltar para a análise apenas jurídica da questão, novamente ela vai ser politizada. Porque, de um lado, as medidas serão de mais força, de outro lado, vai se resistir e falar, bom, aqui tem uma incoerência ou incongruência jurídica, então pronto, se politiza novamente. Então, a politização da liberdade de expressão, eu entendo que seja um caminho sem volta a partir do momento em que se deu esse passo inaugural em 19. Não acho que vai acabar com o Musk, ainda que o Musk dê outros passos, ou não em favor do ponto de vista dele. Você não acha que, no fim das contas, e o Ronaldo Lemos escreve isso num bom artigo hoje na Folha de São Paulo, dizendo que, no fim das contas, o Musk saiu vitorioso porque puxou essa turma toda, autoridades, as maiores autoridades do Brasil, para o ringue dele. No final das contas, Orlando Silva acabou sendo demitido da relatoria do PL das fake news, obrigou Arthur Lira a criar um grupo de trabalho, obrigou o Supremo Tribunal Federal a pautar o assunto para junho e o bolsonarismo e a direita, a oposição, ficou oxigenada, reoxigenada com esse debate todo. No fim das contas, hoje, quinta-feira, 10:55, você não acha que ele acabou ganhando esse episódio e isso leva também o próprio Barroso e o Palácio do Planalto a querer também recuar? Eu até li esse artigo, ele fala que saiu de uma discussão legislativa e passou-se a uma discussão no tribunal da internet. Agora, a internet não é só um tribunal, a internet é também um polo de discussão política. A imprensa, por exemplo, está dentro da internet, dentro das redes sociais, a audiência dos veículos de comunicação também circula e muito dentro das redes sociais. Então, a gente precisa considerar que a internet é também um polo de debate público importante e que devolve a bola para o legislativo. Então, é saudável que isso também seja discutido na internet. Não só na internet, mas também na internet. Mas, de fato, quando as nossas cortes reagem, e esse é um ponto importante, e sobretudo, a primeira reação é sempre da Suprema Corte, isso cria uma situação em que, às vezes, escorrega-se numa casca de banana que se joga. É por isso que é importante que a Suprema Corte dê o último passo, a última palavra seja dela e não sempre e eternamente a primeira, como a gente vem tendo nos últimos anos. Lorival, muito analista dizendo que o Elon Musk ele está montando um aparato para acabar com ordens dos estados nacionais, né? Isso via VPN, isso via Starlink, isso via driblando ali os órgãos reguladores. Você sente que é esse o projeto dele aqui no Brasil também? Na adolescência, o Elon Musk leu um livro de ficção científica que falava que a forma do ser humano se salvar da inteligência artificial, ou seja, não ser dominado pelos computadores, era exatamente fincar sistemas de conexão e criar colônias em outros planetas. Fora a percepção do Elon Musk, que é um homem bastante inteligente, não é só a questão entre nações, é interplanetária a visão dele, né? Por isso que ele quer levar o homem a Marte, por isso que ele tem todo esse aparato na questão aeroespacial também, tal. O avô materno e o pai tinham aviões, ele há muitos anos é ligado a isso. Falando de Starlink, essa manifestação de um integrante do Tribunal de Contas
da União, né, de acabar com os contratos de todo o conglomerado, é realmente de alguém que tem garantia da sua internet, né, no seu escritório com ar-condicionado. Porque o Starlink é a grande conexão da Amazônia hoje. São 500 comunidades que estão conectadas e o projeto é de conectar 2.500 comunidades. Então, me parece realmente, falando de coisas espaciais, né, parece realmente uma ideia de alguém que não habita o planeta Terra, ou o Brasil, ou a Amazônia, né? Uma visão realmente absurda e que mostra esse preconceito, né, contra um empresário que é tratado por integrantes do governo, como o presidente Lula, o ministro Padilha, como esse bilionário, como se ser bilionário fosse um pecado, né? Professor, essa questão da Starlink, ela pode acabar colocando parte da população brasileira a favor até do Elon Musk, né? Pois é, a favor do Elon Musk e, de alguma forma, de novo, a gente tem uma confusão jurídica aqui entre governo e Estado. Então, o ataque é ao Lula e, então, tem uma resposta do Estado ao Elon Musk. Isso tudo se pessoaliza e tudo se mistura entre governo e Estado nesse país e esse é um dos problemas. Essa é outra casca de banana que sempre os governos caem, né? Misturar governo com Estado, misturar o público com o privado e coisas do gênero. Então, falta talvez um pouco de conhecimento, às vezes jurídico ou às vezes mesmo até político do ponto de vista mesmo conceitual, para que os governos não caiam nessas cascas de banana e que os empresários não saibam lidar melhor até com a coisa pública do que os nossos governantes. Bom, doutor.